pessoal, essa é a nossa última aula, a aula desse módulo Segurança na Sociedade e nas Escolas. Essa é uma aula de revisão, que logo após esta aula vocês vão fazer a prova. Então vamos fazer a revisão de todo o conteúdo de todas as aulas que a gente viu durante o módulo. Então vamos lá, a nossa revisão. Na aula 1 nós falamos muito sobre a violência, né? Que a violência se manifesta por meio da tirania, da opressão, do abuso da força e acontece através do constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a fazer ou deixar de fazer um ato qualquer. Então, a violência é isso, ela acontece através do constrangimento de uma outra pessoa para obrigar essa pessoa a fazer ou deixar de fazer um ato qualquer. Nós falamos também que existem diversas formas de violência, né? Tais como guerras, conflitos, étnicos, religiosos e banditismo, né? As guerras são o que as que aconteceram a Primeira e a Segunda Guerra. Os conflitos étnicos, religiosos são os conflitos do Oriente Médio, né? As guerras por causa da religião. E banditismo é a violência comum nas cidades, né? O assalto, a violência, a morte, então esse tipo de violência. Então a violência em seus mais variados contornos é um fenômeno histórico na construção da sociedade brasileira. Então na nossa sociedade essa violência vem desde que ela começou a surgir. Primeiro com a escravidão, né? Porque a escravidão foi um ato super violento, muito violento, que foi um dos primeiros atos de violência assim, em massa, né, que ocorreu no Brasil. Primeiro com os índios, porque quando os portugueses chegaram aqui, quiseram escravizar os índios. E viram que não deu certo, porque o índio é diferente, a sociedade é diferente da nossa. Então depois eles começaram a escravizar a mão de obra africana, né, os negros que foram pegos na África e trazidos para cá, para o Brasil, para trabalhar, para servir como mão de obra nas lavouras, nos canaviais e em outras situações também. Também a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias e antes e depois da independência, somados a um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático. Ou seja, depois da escravidão, quando ela foi abolida, veio o mercantilismo. E depois o coronelismo, que as pessoas eram obrigadas a fazer coisas que não estavam contra a sua vontade. As oligarquias também, tudo isso somado ao Estado brasileiro, que era um Estado autoritário e burocrático naquela época. Tudo isso contribuíram enormemente para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil. E na atualidade, diversos fatores colaboram para aumentar a violência, tais como a urbanização acelerada, né? Desordenada. A gente vê as cidades crescem de forma desordenada. Então esse tipo de crescimento é um crescimento que vai trazer violência, porque querendo ou não as pessoas vão querer lutar pelo seu direito, alguma outra coisa. Então esse tipo de crescimento acelerado traz a violência. E traz também grande fluxo de pessoas para as áreas urbanas, né? Então muitas pessoas saem do campo, vêm para a área urbana, ou também o governo quer construir uma obra em uma determinada cidade, e assim acontece a urbanização acelerada, né? Então, e isso traz a violência também. E contribui para um crescimento desordenado e desorganizado das cidades. Na verdade, nenhuma cidade aqui do nosso país foi planejada, né, professor? Acho que a única cidade planejada mesmo foi Brasília, a única. E mesmo assim, já aconteceu esse crescimento, essa urbanização acelerada, já chegou até Brasília também, né? Que são
essa urbanização acelerada é o que dá origem às favelas, que não tem estrutura nenhuma, né, de água, de esgoto, de escola, de nada, que é o que causa essa violência que a gente tem visto aqui. E no entorno de Brasília surgiram cidades, né, várias cidades surgiram ao redor de Brasília devido à construção da capital, e essas cidades foram tipo favelas, né? Então surgiram com favelas e hoje são várias cidades. Mas também lá tem um crescimento desordenado, tem muita violência, né, nas cidades que estão ao entorno de Brasília. Vamos dar continuidade aqui. Na aula 2 nós falamos sobre a violência no Brasil e na escola. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, o Brasil é o país com o maior índice de mortes por arma de fogo por habitantes, né? Então na aula 2 a gente falou sobre o índice alto do Brasil de morte por habitantes, né? Por arma de fogo. E essa média é obtida através da quantidade de homicídios em relação a cada 100 mil habitantes, né? Então, essa média dá para tirar em relação aos habitantes. A cada 100 mil habitantes tem uma quantidade X de homicídios. Em 2008, por exemplo, o Ministério da Justiça divulgou o mapa da violência dos municípios brasileiros, que registrou 19,3 homicídios dolosos, ou seja, aquele com intenção de matar, né, para cada 100 mil habitantes. Então é um índice muito alto registrado nas cidades brasileiras, né. A violência é um problema social que está presente nas ações dentro das escolas e se manifesta de diversas formas, né, entre todos os envolvidos no processo educativo. Então, na escola, ela está presente em várias etapas ali do processo formativo. Os alunos já trazem essa violência, às vezes, de casa. Na escola eles sofrem algum tipo de violência, por exemplo, o bullying, né? Que é uma violência que é sofrida, o colega é um xingamento, é um tipo de violência meio que psicológica, né? Então, e outros tipos de violência, às vezes a violência também da forma como o professor trata o aluno, a violência entre os amiguinhos ali. Então, tudo isso é caracterizado como um tipo de violência. Dando continuidade. Isso não deveria acontecer, pois a escola é o lugar de formação, né? Então é lá onde a gente aprende, é onde a gente desenvolve o nosso senso crítico, né? A gente se forma. E também a formação da ética, né? E da moral dos sujeitos ali inseridos, sejam eles alunos, professores ou demais funcionários. Então, a violência não deveria acontecer na escola, mas como o nosso estado é um estado que a violência já está infiltrada mesmo, isso sempre ocorre. Então, continuando aí, nas escolas, as relações do dia a dia deveriam traduzir respeito ao próximo, através de atitudes que levassem à amizade, harmonia e integração das pessoas, né? Só que isso é uma visão um pouco utópica. Essa questão de amizade, harmonia, integração, até acontece, né? Mas na sociedade que a gente vive, a sociedade capitalista, onde as pessoas querem cada vez mais. Então, e esse querer cada vez mais gera violência, né? Então, para querer cada vez mais, isso vai gerar uma violência contra o próximo. Um exemplo clássico da violência do capitalismo é essa que a gente está sofrendo agora, esse monte de escândalo ocorrendo lá em Brasília, né? Então, essa Operação Lava Jato aí, isso é uma violência tremenda contra a população brasileira. Então, a gente está sofrendo, por exemplo, algumas áreas da educação federal estão em greve. Por quê? Justamente por causa disso, por causa dos baixos salários, né? Do pouco investimento que o governo federal está investindo na educação, né? Na verdade, se a gente for analisar essa questão que o professor Macari está colocando aqui agora, se nós formos relembrar o que nós vimos sobre a história da educação do nosso país, os investimentos na educação foram praticamente nulos até o momento atual, né? Então, e na nossa atualidade, além de não haver investimentos,
o nosso atual governo está retirando o pouco que foi definido para a educação, né, da parcela do bolo que foi determinada para a educação, ainda se está tirando. Então, a gente vê o descaso para com a educação no nosso país, infelizmente. O que a gente percebe é que o governo não quer uma população educada, né? Ele quer pessoas que tenham pouco conhecimento, que não saibam lutar, cidadãos que não saibam lutar pelos seus direitos. Exato. Porque se o cidadão ele é bem educado, ele é no sistema formativo dele, na formação desde de criança, ele tem essa boa formação, ele tem bons princípios, uma boa educação, com certeza ele vai ser um cidadão vai saber, já vai saber procurar os seus direitos, né? Você vai saber os seus direitos, os seus deveres, ter uma visão crítica do que está acontecendo. Que é o que a gente tem falado muito aqui nas nossas aulas nesse curso, é a necessidade de cada cidadão, de cada um de nós, desenvolver essa visão crítica, o senso crítico do cidadão, né? Que é a capacidade de você olhar, de questionar tudo que está acontecendo ao seu redor e buscar melhorias e buscar mudanças, né? Conhecer os seus direitos. Então, é disso que nós estamos falando aqui, né, professor? Desse desenvolver. E uma coisa que não se pode negar, gente, é que se nós formos analisar, se nós formos ver o sistema dos países chamados de primeiro mundo, todos eles investem pesado na educação. Por que o Brasil ainda está aqui em processo de desenvolvimento? Se a gente for olhar lá, igual eu falei aqui agora, no histórico da educação do nosso país, não existe investimento na educação. Será que é por isso que nós estamos onde estamos? Então, é a questão da gente analisar o tempo todo, né? Tudo que nós vimos até agora nesse curso, nessa aula, né? Essa questão da violência que tão vigente no nosso país. Tudo isso não tem a ver? Né? Tudo é reflexo. Tudo é reflexo do que nós vimos desde a colonização do Brasil. O professor Macário colocou aqui ainda agora a questão da violência desde lá da colonização. Que só o fato dos portugueses terem entrado aqui nesse país e subjugado os indígenas que já estavam aqui, toda essa violência é consequência dessa falta de educação, de investimento da educação. Volto a repetir uma coisa que eu tenho falado muito aqui. Desenvolver o senso crítico. É isso que nós precisamos, enquanto educadores, desenvolver o senso crítico e procurar desenvolver esse senso crítico nos nossos alunos, né, professor? Com certeza, né? Porque para que eles tenham um desenvolvimento aí da sua criticidade e possa ser um cidadão de bem. Exatamente. Né? Vamos dar continuidade aqui à nossa revisão. Na aula 3, nós falamos sobre a violência, a justiça e segurança. Nós vimos que justiça significa respeito à igualdade de todos os cidadãos, né? É um termo que vem do latim, que significa justitia, né, do latim. Então, significa respeito e igualdade a todos os cidadãos. É um princípio básico cujo objetivo é manter a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. Então, é a forma de preservar o direito de forma legal. Na Constituição Federal, no artigo 5º, ele fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade. Então, esses itens aqui não podem ser violados, né? Quando for violado, o cidadão está com o seu direito primordial violado aí. Então, segurança. O que é segurança? É um substantivo feminino que significa ato ou efeito de segurar, né? Também pode ser sinônimo de confiança, garantia, firmeza e estabilidade e certeza. Então, este aí é o sinônimo de segurança. A gente viu na aula número 3. De acordo com o artigo 5º, ainda de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 2º, ninguém será submetido à tortura ou à
tratamento desumano ou degradante. Então, está assegurado na Constituição, mas às vezes não é isso que a gente vê no nosso dia a dia, né? O tratamento desumano, a inviolabilidade dos direitos, né? Dos direitos garantidos. Então, são coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Está assegurado na Constituição, mas na verdade isso não ocorre, né? Então, todos os dias a gente vê essa inviolabilidade aí, essa forma como os cidadãos brasileiros são tratados. Dando continuidade, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, mais um direito aí que está assegurado na Constituição Federal. Ainda no artigo 5º, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. Então, aí você já sabe, na sua casa ninguém pode entrar sem o seu consentimento, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, né? Ou ainda para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, às vezes a justiça ela pode a justiça às vezes ela pode fazer com que a polícia possa entrar na sua casa, isso durante o dia, mas durante a noite a sua casa é o asilo inviolável, né? Então só pode entrar se tiver a sua permissão. Continuando, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Então, isso aí mais um direito assegurado. Então, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Continuando, a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, o racismo também está sujeito aí às penas da lei. As pessoas que cometem racismo, que recentemente a gente ouviu muito falar na mídia sobre racismo, principalmente com os jogadores de futebol, né? Então, o racismo é um crime inafiançável. Continuando, a lei considerará crime inafiançável e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então, são crimes aí insuscetíveis e inafiançáveis. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, omitirem. Então, os três agentes aí podem ser punidos nesse tipo de crime. Continuando, constitui-se crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Isso aqui é um tipo, as Farc que existiam lá na Colômbia, né? Artigo 6º, são direitos sociais. Então, preste atenção o que são os direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade na forma desta Constituição. Então, esses aí são os direitos sociais. Continuando. Na nossa aula 4, a gente falou sobre segurança na ordem jurídica. E vimos que numa sociedade em que se exerce democracia plena, a segurança pública garante a proteção dos direitos, então, dos direitos individuais e assegura o pleno exercício da cidadania. Então, isso aí cabe à segurança pública assegurar. Então, a segurança pública, enquanto atividade desenvolvida pelo Estado, é responsável por empreender ações de repressão e oferecer estímulos ativos para que os cidadãos possam conviver, trabalhar, produzir e se divertir,
protegendo-os dos riscos a que estão expostos. Então, é um direito assegurado na Constituição que nem sempre ele é cumprido, né? Segundo a Constituição Federal, no seu artigo 144, a segurança pública é um dever do Estado e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Polícia Federal. Então, a Polícia Federal o que ela faz? Apura infrações penais contra a ordem política social ou detrimento de bens, serviços e interesses da União. Então, essa é a polícia do Judiciário da União, né? Então, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho é a Polícia Judiciária da União. Então, a Polícia Federal, ela age, a Polícia da União, então, a Polícia Judiciária da União. Então, é o que a gente está vendo agora nessa Operação Lava Jato, né? A Polícia Federal, quem está apurando todos os fatos, junto com o Ministério Público e as CPIs lá do Congresso, né? Então, ela é a Polícia Judiciária da União. Polícia Rodoviária Federal, essa aqui atua no patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, ele só atua mesmo nas rodovias federais. A Polícia Ferroviária Federal é o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Essa aqui a gente quase não vê. Só vê mais lá nos estados que tem ferrovias, né? Aqui nós temos um início de uma ferrovia que está abandonada há muito tempo, né? Polícias Civis. Essa incumbem-se de ressalvar da competência da União e das funções da Polícia Judiciária a apuração de infrações penais, exceto as infrações militares. Então é a polícia que a gente mais conhece no nosso dia a dia, a Polícia Civil, né? Polícias Militares. É a polícia ostensiva para a preservação da ordem pública e também ao Corpo de Bombeiros Militares. Cabem as atividades de defesa civil, além de outras atribuições definidas em lei. Importante registrar o papel importante também dos conselhos tutelares. Então, já saindo aí do lado das polícias, entrando no lado do conselho tutelar. O que ele faz? Ele exerce mediação de situações familiares e sociais, né, conflituosas. Eles foram criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, né? Sob a lei número 8.069, no ano de 1990. Sua ação se articula principalmente com as polícias civis e militares. Então, eles atuam junto com essas polícias para preservar os direitos da criança e do adolescente, né? Então, se tiver uma situação de maltrato, então o Conselho Tutelar vai lá, age, dependendo da situação, a criança pode ser até retirada do lar onde ela está e ser colocada em um lar provisório. Dando continuidade aqui à nossa revisão. Na nossa aula 5, nós falamos sobre segurança, construção histórica do conceito. Nós vimos que a escola, por situar-se no espaço urbano cada vez mais populoso e conturbado, acaba sendo também uma vítima das violências da sociedade. Então, a escola, porque ela está ali no meio, né? Então, ela trata de todos os vários tipos de coisa. Então, ali, acaba sendo vítima também da violência. Mas ela também contém em si mesma as relações de força e nem sempre harmônicas. Então, também dentro da escola tem a própria violência, né? Que geram violências internas, contribuindo para comprometer a segurança, que deveria ser uma das suas características básicas, né? Então, como a gente já falou também, que a escola está no meio da sociedade violenta, e essa violência chega até a escola, e também dentro da escola tem violência. Um exemplo clássico é o bullying, né? O que é o bullying? É uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra
um outro colega, né? Então, que a gente falou. É aquela violência que um colega, ele faz contra o outro, né? Repetidas vezes. Às vezes é só um xingamento, um apelido, mas de várias vezes esse apelido é pronunciado e a pessoa vai internalizando aquilo. E se ela não gostar, então ela vai internalizando e futuramente aquilo vai causar um trauma na vida dela. Não só esse tipo de situação que é um bullying, também tem dos professores, tem outras situações também. Dando continuidade aqui. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bullying, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maus tratos, né? Então, esse aí é o significado da palavra bullying, né? Que ele é de origem inglesa, mas aqui significa valentão e vários outros sinônimos aí para a palavra bullying que a gente conhece. Segurança e violência na natureza. Então, na natureza já se observam desequilíbrios de forças, como efeitos destrutivos, como as enchentes, ondas do mar, vendavais, o perigo dos raios. Então, esse é um tipo de violência da natureza, né, que ocorre no nosso planeta. Diante desses obstáculos, à sua segurança, o homem defende-se, domina e disciplina a natureza. Constrói muros, diques, canais, estruturas de aço e de cimento, armado até mesmo para raios, né? Tudo isso para tentar evitar a violência da natureza contra o ser humano, né? Mas esse tipo de violência é uma violência normal, né? A natureza é, por si, a natureza. Tem como Normalmente, essas respostas violentas da natureza são em consequências de ações do homem, de ação do homem, da degradação, né? Então, é reflexo, né, professor? Tudo é reflexo. Toda ação leva uma reação. Então, esse tipo de reação da natureza é uma reação justamente por causa da ação do homem. Segurança e violência no interior do corpo. Então, também o nosso corpo também ele é atacado por várias coisas, né? No interior do corpo humano, localizou-se forças destrutivas, como bactérias, vírus e corpos estranhos, combatidos pelos medicamentos, pelos raios-x, pelas cirurgias. Contra essas violências biológicas, construiu-se uma segurança de saúde, no contexto da Seguridade Social. Dando continuidade, segurança, violência e alimentação. Até na relação mais íntima da natureza com o corpo humano, que é a alimentação, na ingestão de minerais, vegetais, animais, cercou-se o homem de cuidados cada vez maiores, traduzidos hoje no que se chama segurança alimentar, né? Então, até para a gente comer tem que ter uma certa segurança, porque a gente não pode comer qualquer coisa. Percebe-se por esses exemplos que violência e segurança se constituem não somente de conceitos articulados, como realidades que se vinculam intimamente uma à outra. Ou seja, não há segurança onde há violência, né? E não se constrói segurança jogando a violência para baixo do tapete. Continuando aqui. Ilhas de segurança não educam. Uma segurança que convive, que se adapta, que se conforma com as violências, é uma pseudo-segurança, ou seja, é uma segurança falsa, né? Aquela que, o conformismo ali, se você vê atos violentos, se você se conforma com aquilo, você acha aquilo normal, aquilo é uma falsa segurança e não cabe num projeto educativo, embora possa fazer parte do processo de socialização. Alguns conceitos básicos aqui. O que é despotismo, né? É qualquer manifestação de autoridade que tende à tirania ou à opressão. Então, a manifestação de autoridade de forma da tirania ou de opressão também. Isso é o despotismo. Direitos individuais. Preservação da vida, liberdade, da manifestação do pensamento, o direito de ir e vir e no espaço nacional. Esse aqui é o conceito de direitos individuais. Direitos civis.
regulam as relações de cada cidadão com os demais e com o Estado. Direito de eleger os governantes, de ser eleito, de ser defendido quando acusado de delito, de preservar sua intimidade e de ter seu domicílio inviolado. Então esse é o que significa direito civil. Direito social. Direitos sociais, também assegurados pela Constituição, são os que conduzem à satisfação de necessidades de inclusão na sociedade, como cidadãos plenos, tais como a educação, a saúde, a habitação, o trabalho, o lazer e a segurança. Que isso está assegurado na Constituição Federal, nos artigos 6º e 7º. Na aula 6 a gente falou sobre segurança na sociedade e na comunidade, né? Nós vimos que o técnico em infraestrutura escolar engloba várias funções, quase não saía a palavra, engloba várias funções que hoje se ocupam como a materialidade da escola, né? Então, o técnico em segurança social, ele é o vigia, o porteiro, ele é o zelador, é a merendeira. Então, essas são várias funções que englobam a função técnico em infraestrutura escolar. As funções de zelador, vigia, porteiro, basicamente tratam da integridade das pessoas, né, e da proteção do bem público, que constitui o espaço escolar, ou seja, o patrimônio público. Então, o zelador, o vigia, o porteiro, então esses tratam basicamente da integridade tanto do bem público quanto das pessoas que ali estão. Estão para defender esses bens e também os alunos e a escola. As violências sociais foram constituídas historicamente e em seu tempo de origem. Nem sempre eram consideradas violências. Então, como isso na época da escravidão, que era comum ter um escravo, então naquela época aquilo não era considerado uma violência, mas hoje é. E na atualidade há o preconceito contra a população negra, né, a qual se atribui a maior parte da violência. Então, já falando aí um pouco de preconceito racial. Essa população negra, hoje em dia, a violência é associada a essa população, além do desequilíbrio social devastador em relação aos mais frágeis. E com relação ao número de homicídios entre essa população, em 2008 foi feito um estudo em que o número de mortos entre os brancos foi de 4.582 e entre os negros 12.749. Então, a morte em homicídio por arma de fogo na população negra é bem maior do que na população branca. Dando continuidade aqui. Falando sobre a violência no espaço rural. Ela deriva de conflitos fundiários, né, da luta pela propriedade de terras. Essa situação ocorre em alguns locais, né, não mais em todo o Brasil, mas em algumas situações onde há mais esses conflitos aí entre a disputa pela terra. Nas comunidades urbanas, a violência vem aumentando gradativamente, né? Exemplo, assassinatos, estupros, agressões contra as mulheres, contra as crianças, tráfico de drogas, roubos, furtos, assaltos, sequestros e suicídios. Então, esses vários tipos de violências aí é o que ocorre mais nas áreas urbanas. Enquanto nas áreas rurais, a maior tipo de violência é os conflitos fundiários, né? E alguns outros conflitos que não são muito revelados aí, mas ocorre também. Uma grande preocupação dos educadores, da sociedade em geral, é o número crescente de jovens e adolescentes que se envolvem nas atividades criminosas, né? Hoje em dia é muito grande o número de adolescentes que a gente vê aí envolvidos com o crime, principalmente com o tráfico de drogas. Então, e nas escolas e nas casas, prédios, está ocorrendo o encarceramento, né? A população tentando se proteger da violência através do encarceramento, ou seja,
Para tentarem fugir da violência e da comunidade, as pessoas equipam-se com um aparato de segurança, ou seja, constrói muros altíssimos, né, cercas elétricas, cacos de vidro no muro, sistema de vigilância, vários tipos de aparato aí de segurança. Na aula 7 nós falamos sobre a segurança na escola e no trabalho. Nós vimos que a escola, o hospital, o quartel, a fábrica viram espaços de controle e vigilância, né? Onde todos são enquadrados em funções. Cada um tem a sua função. E nessa função tem que ter a disciplina, né? Tem que haver a disciplina. Então é como se fosse um quartel, aquela militarização ali dos espaços. Hoje a escola evoluiu bastante, né? Passando da escola elitista, que era a escola só para a elite, só para os ricos, né? Que eram as primeiras escolas. Depois ela veio a ser seletiva, né? Selecionava as pessoas. E por último, a democrática, que ainda está engatinhando, né? Na democracia. Também hoje ocorre bastante depredações, vandalismos, e os vândalos, que eram povos que invadiram os territórios ocupados pelos civilizados romanos, não falavam latim e não tinham bom comportamento. Então esse é o significado do vândalo, né, que deu origem ao vandalismo. Então os vândalos eram uma população que não era considerada civilizada e que invadiram em Roma lá num determinado ano, não falavam o latim e não tinham bom comportamento para os romanos, né? Eram também os bárbaros. Continuando aqui. Segundo Bernard Charlot, a violência escolar compreende agressões físicas, que são golpes, ferimentos, violência sexual, roubos e crimes. Então, isso que ocorre nas escolas, as agressões físicas. E incivilidade, que são humilhações, palavras grosseiras e falta de respeito. Então, segundo esse pesquisador Bernard Charlot, a violência se divide em dois tópicos: as agressões físicas, que são a parte física da agressão, né? Golpes, ferimentos, violência sexual, roubo, e a incivilidade, que são humilhações, palavras grosseiras e falta de respeito. Continuando. E também violência simbólica ou institucional, que é o percurso escolar com reprovações, conteúdo sem sentido prático, desarticulação do currículo com o mundo do trabalho. Então, relações de poder dos professores sobre os alunos, insatisfação dos educadores com salários e condições de trabalho, indiferença e desinteresse dos alunos. Então, todos estes tópicos aqui são considerados violência simbólica ou violência institucional. Né, professor? Quer contribuir? Não? Continuando aqui a nossa aula. Quanto à segurança do funcionário da escola, né? No exercício do seu trabalho, antigamente, no período de 1772 a 1834, os serviços de apoio nas escolas eram executados por escravos. Então, bem no início aí do início da escola, no tempo da escravatura, eram os escravos que faziam esse tipo de trabalho. Então, dividiu-se com muita nitidez o trabalho limpo e mental para os professores, né, naquela época, e o sujo e braçal para os funcionários, que eram os escravos, que não recebiam salário. Por isso, com a República, né, quando foi proclamada a República, houve uma melhoria e uma extensão dos direitos a todos, entre aspas, aí essa melhoria, né? Inclusive aos funcionários de escolas. Também houve uma melhoria quanto ao mobiliário das secretarias, bibliotecas e dos laboratórios. Então, isso, após a República, houve uma certa melhoria. Então, deixou de ser o funcionário que trabalhava na limpeza, ali na segurança, deixou de ser escravo e passou a ser um funcionário que recebia um salário para essa função.
Só que algumas funções ainda ainda continuavam praticamente da mesma forma. Vamos ver aqui. Exemplo, que as merendeiras, a vigilância, a limpeza, essas melhorias demoraram mais para acontecer nessas áreas, né? Em algumas escolas, até pouco tempo, ainda se viam cozinheiras trabalhando em locais apertados, insalubres, manuseando panelas enormes. Então, coitado dessas cozinheiras, né? E hoje ainda também, né? Tem algumas ajudantes, mas esse trabalho é um pouco árduo ainda também. Tem um pouco de melhoria. Os servidores da limpeza, submetidos a condições irracionais de trabalho, tinham que fazer a limpeza das salas e banheiros em intervalos pequenos antes das aulas. Os vigias, cada vez mais assustados com a crescente violência no entorno e dentro das escolas, eram obrigados a assumir o papel de polícia autoritária e arrogante, longe da conduta de educador. Só que hoje em dia isso já mudou bastante, né? Na aula 8, nós falamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o famoso ECA, né? Então, e no ECA ele diz, no seu artigo 2º, considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa com até 12 anos de idade, incompletos, e adolescentes, aqueles entre 12 e 18 anos de idade. Então, isso é considerado, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, considerado criança. O cidadão entre 12 e 18 anos de idade, até os 12 é criança e dos 12 aos 18 é adolescente. No artigo 3º, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, né? Sem prejuízo da proteção integral e de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, né? Em condições de liberdade e dignidade. Continuando, o artigo 4º, é dever da família e da comunidade e da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária. Então, todos esses direitos são assegurados aí para a criança e o adolescente no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Artigo 5º aí do ECA, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. No artigo 7º, a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento, desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, mais alguns direitos aí assegurados no ECA para o desenvolvimento da criança e do adolescente. No artigo 15º aqui, a criança e o adolescente têm o direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas e em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos, sociais, garantidos na Constituição e nas leis. No artigo 16, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, eles têm que observar as restrições que existem em cada espaço. 2. Opinião e expressão. Então, direito à opinião e à expressão. Direito à crença e culto religioso.
Direito de brincar, de praticar esporte e de divertir-se. Direito de participar da vida familiar, comunitária, sem discriminação. De participar da vida política na forma da lei. E de buscar refúgio e auxílio e orientação. Então o ECA ele é bem completo aí na conservação dos direitos da criança. Artigo 17, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, identidade, autonomia, valores, ideias, crenças, espaços e objetivos pessoais. No artigo 18, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, é isso aí, a nossa revisão de conteúdos aí de todos as aulas que a gente viu aqui. E cabe a vocês agora fazer a prova, né? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, pelo menos tentado aí, né? Ou se não, a aula que a gente tentou transmitir aqui se não foi bem como vocês esperavam, mas espero que vocês tenham procurado outros conceitos, outros conteúdos fora da aula, né? Na internet, em outros meios aí de comunicação, em livros, né? Então, para ajudar mais na construção e do conhecimento de vocês, e na contribuição também para a profissão de vocês. Então, agora vai ser a avaliação, né, professora? E a gente deseja uma ótima avaliação para vocês. O conteúdo foi bem gostoso e eu acredito que vocês vão fazer uma boa avaliação, né, professor? Com certeza, né? Eu acho que tentei pegar aí todos os tópicos que vão ser cobrados na avaliação, né? Então, dei ênfase em alguns tópicos aí. E aí que vocês tenham uma boa avaliação, tenham uma boa aula e até mais. Até a próxima semana. Até a próxima semana.